Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. O resultado da eleição presidencial brasileira está mexendo com o dólar e com o mercado do milho. Preços do grão continuam em queda livre no mercado brasileiro e com a queda do dólar, os preços de exportação não entusiasmam os vendedores que com isto acumulam estoques. Mato Grosso está com o plantio da soja bastante adiantado. A virada do mês e o feriado podem sustentar os preços do boi gordo ao longo desta semana. E cotação da soja e preço da banana nanica sofrem reduções. O programa Agronegócio está começando. Com a vitória de Jair Bolsonaro como presidente eleito do Brasil, o dólar iniciou a última semana de outubro com o menor patamar desde maio deste ano. O recuo de 1,3% levou o câmbio para R$ 3,60 no último dia 29 de outubro. E na esteira, os preços futuros acumulam importante desvalorização, com os principais vencimentos caindo em torno de 0,5%. Com a possibilidade do dólar se manter enfraquecido nas próximas semanas. O volume de milho destinado ao mercado interno aqui no Brasil pode se ampliar, mantendo pressionadas as cotações do cereal. Portanto, o mercado futuro continua projetando a matéria-prima entre R$ 34 e R$ 35 a saca até o primeiro trimestre do próximo ano. Mas, apesar da baixa liquidez, o indicador CPEA continua cedendo, com a última referência recuando 1,1% para R$ 34,55 a saca. Com o milho mais barato e produtores atentos ao plantio da soja, as negociações no mercado físico continuam lentas. E os preços do milho continuam em queda livre no mercado brasileiro em direção ao seu custo de produção de R$ 32 a saca. Com a queda do dólar, os preços de exportação não entusiasmam mais os vendedores e, com isso, há um acúmulo nos estoques ainda maiores do que tinham acumulado com as recusas de vendas na tentativa de criar escassez e forçar os preços para cima no período de junho a setembro. Segundo o próprio mercado, com altos estoques, os vendedores ainda têm pela frente dois compromissos: pagamentos dos custos da safra de verão, que normalmente ocorre em novembro, e a limpeza dos armazéns para receber a nova safra, que começa a ser colhida em janeiro. Em alguns estados, o plantio da safra 2018-2019 de milho seguem concentrados no sul do país, onde o excesso de chuva da última semana deixou o plantio mais lento. Ainda que a semeadura já esteja perto da conclusão nos 3 estados do sul. Aqui em Goiás, as primeiras áreas começaram a receber sementes, mas por enquanto apenas não chegou aí em 0,3% da área total prevista para o estado está semeada. Em Minas Gerais, o plantio ainda não começou. E segundo a ProSoja lá do Mato Grosso, o estado está com um plantio de soja muito adiantado. Neste ano, as condições climáticas favoreceram e as lavouras tiveram um bom andamento. O IMEA e a ProSoja também destacaram que este ano foi um ano bastante atípico, no qual as chuvas foram antecipadas em algumas regiões e na região leste, onde as precipitações sempre atrasam. As áreas já estão com 60% do plantio. As lavouras seguem em boas condições, com uma estimativa de rendimento normal e bom desenvolvimento. Contudo, quem não conseguiu fixar a soja antes do mês de maio começou a ter cada vez mais problemas. O mercado está parado na casa dos R$ 60 e muitos produtores podem terminar a safra no vermelho e ter problemas com a safra futura. Existem muitas dúvidas a respeito da questão do frete. Lá em Brasília, as lideranças do agro devem se reunir mais uma vez para tratar do assunto do tabelamento com a Frente Parlamentar da Agropecuária. A expectativa é que a ANTT se manifeste até o mês de novembro. Sem os Estados Unidos em jogo, a China aguarda pela safra brasileira. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás.
Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Para alguns outros municípios, deveremos ter tempo parcialmente nublado. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 20 a mínima. Minaçu, 32 a máxima e 18 a mínima. Posse, 31 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 32 a máxima e 21 a mínima. Cabeceiras, 27 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 15 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 18 a mínima. E Rio Verde, 33 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a cotação da soja sofre baixa. Oferta de animais de segundo giro segue firme e concessionárias de ferrovias de carga pretendem intensificar a conversa com a equipe do presidente eleito. Nós voltamos já.